boa tarde ou boa noite. Este aqui vai ser o primeiro vídeo concreto do canal e neste vídeo, primeiro vídeo, iremos falar sobre um pouco da história de São Félix de Cantalice. Bem, os pais de São Félix eram simples agricultores morando na pequena aldeia, mas sabe-se que possuíam algumas cabeças de ovelhas. Delas se ocupava o pequeno Félix, desde os 6 anos de idade, levando-as pela manhã para os melhores pastos, trazendo-as pela tarde. O povo da região tinha fama de grosseiro e violento, desde os tempos passados. Uma vez que se perguntou a São Félix de onde ele era, ele falou que era daquela gente ruim de Cantalice. Mas os pais de São Félix, com os filhos, eram conhecidos e até admirados por serem gente pacífica, estranhos discórdias e obedientes aos mandamentos da religião, como se falava. No trabalho, São Félix foi pastorzinho das ovelhas da família desde os 6 anos. Depois de algum tempo já conhecia tudo o que devia fazer, mas descobria também as dificuldades de uma família pobre com muitos filhos, na pobreza do campo. Foi então colocar-se a serviço dos outros, para ajudar em casa. Foi junto ao cidadão nobre, de ótimo conceito, Marco Túlio Piche. Na vizinha cidade de Cida do Cali, este homem era um bom cristão, e podia dar-lhe o salário merecido, bem como alojamento e o repouso dominical. Logo, ele descobria no seu novo empregado o que não havia muito entre os da sua idade, como alegria, pontualidade no serviço, respeito e bondade com as pessoas. Entre os companheiros de trabalho, Félix se destacava pela simplicidade e, sobretudo, por aquela religiosidade trazida de casa, crescida agora pelas instruções religiosas na igreja paroquial. Nas missas de domingo, também não faltava a missa diária, naquele tempo celebrada bem cedinho. Corria a lenda de que ele um dia, destacado para um serviço longe da cidade, fora visto ao mesmo tempo e na mesma hora no trabalho e na missa. Seria uma pura lenda, mas algum sentido podia ter. Ocupava o seu tempo de pastoreio com cantigas religiosas e orações. A sua vida de oração era muito forte, tanto que lhe ocorreu de ser agredido por companheiros que não lhe perdoavam a diferença, e quem sabe, invejando o melhor conceito que tinha junto aos patrões. Soube-lhe falar tão bem do sentido da necessidade da oração, que daí por diante teve o seu respeito e estima. A devoção a Nossa Senhora foi sempre a marca de todos os santos da Igreja. Para São Félix, este amor do berço se aprofundou com a idade. O que, no entanto, marcou mais profundamente a alma do nosso santo foram as mesmas circunstâncias de sua vida. Desde os 6 anos de idade, passava o dia todo fora de casa, pastoreando o rebanho da família, e depois dos 12 anos trabalhando em Cida do Cali, bem distante. Cresceu assim praticamente afastado da mãe. Pode imaginar-se que isto significava para sua alma de criança. Se fosse hoje, poderia até tornar-se um menino de rua. Sentindo profundamente esta carência, Félix não se desnorteou. Voltou-se para Maria, a quem escolheu por mãe. E não foi alguma coisa inconsciente. Pode-se ver ao longo de sua vida quando ele alimenta e valoriza esta escolha. Já no convento, conta-se uma história que Frei Alfonso Lupo e um companheiro ficaram escondidos no coro da igreja para ver o que acontecia. Já muito tarde, Frei Félix entrou para rezar e, já desconfiado, foi ajoelhar longe do altar, já perto da porta principal. Em um dado momento, ouvindo um leve movimento, levantaram-se para ver melhor. Frei Félix já estava junto ao altar, com o menino nos braços, fazendo-lhe 1000 gracinhas, e a Virgem de pé, olhando sorridente. Era tudo tão irreal e estranho que não souberam quanto tempo isto demorou. Afeita a oração silenciosa e a contemplação,
quase inconsciente pela naturalidade como ele vivia, certamente foi crescendo nele o desejo de aprofundar-se mais e mais, como um abismo atraído pelo abismo. Vai, deixa tudo o que tens e me acompanha. Podemos assim crer que o chamado à vida religiosa há muito tempo ecoava no coração de Félix, mas para ele esse chamado teria de ser também uma conquista. Vencer a natureza, a timidez, agravada pela própria condição social, pela ignorância das letras e a idade aumentada cada dia mais, e quem sabe também o constrangimento de romper com aquela família a quem servia por tanto tempo. Não seria apego pessoal, ele que já perdera a convivência com os próprios pais e irmãos. Era seu medo de assim ofender pessoas tão boas. Ao levantar-se, simplesmente batendo poeira, Félix foi logo se despedir de seus colegas, e em seguida se apresentava na casa dos caputinos próximos, em Anticole de Campana. Mas não era tão simples assim. Além de completamente iletrado, era considerado uma vocação tardia. Em 1543, com 30 anos de idade, recebido bondosamente pelo guardião, teve depois de dirigir-se a Roma. Era longa viagem a pé. Foi apresentar-se, com carta de Anticole, à provincial da ordem, Padre Rafael de Volterra, que entregou a decisão final, e Frei Bernardino d'Asti, guardião do convento de Roma. Tudo resolvido favoravelmente. Ele pôde finalmente ser recebido como noviço no convento de Anticole. Depois de algum tempo, adoeceu gravemente, e com isso era preciso mandá-lo de volta para casa. Mas quando a sua família quando a família do noviciado voltou a se reunir-se para decidir de vez, decidiram pela sua permanência. Só que seria transferido para o convento de San Giovanni, em Frosinone. Não era uma estação de cura. Talvez os lares de Anticole de Campana e Frugge. Ali em Frosinone, no convento de San Giovanni, terminou seu noviciado e foi recebido oficialmente na ordem como leigo caputino, a 18 de maio de 1545. Terminando seu noviciado, Frei Félix foi logo mandado para o convento de Tivoli, não muito longe de Roma. Esteve em Viterbo e logo voltava a Tivoli. 3 anos depois, já em 1548, foi transferido para o convento dos Caputinos, nos arredores de Roma. O padre Maria de Voltaggio, 25 anos depois de sua morte, descrevia o nosso santo. Era de estatura média, forte, de compleição, os olhos vivos e o rosto alegre. Sua maneira de falar era rude, como dos camponeses, mas a toda agradava pela sua simplicidade. No convento, nem tudo era apenas oração para o Frei Félix. De trabalho foi ter de ir todos os dias bater as ruas de Roma, de porta em porta, pedindo alimento para o seu convento. Tinha de enfrentar a má vontade de muitos, e era sobretudo difícil caminhar à vista de todos, ele que preferia o recolhimento de seu convento, acostumado a ir fora no ambiente tranquilo dos campos de Cantalice. Mas qual era a reação daquele povo, frente a um homem, pequeno e mal vestido? Seu primeiro encontro foi com os alunos do colégio romano, frente ao qual passava todos os dias. Os estudantes começaram por nem notar sua presença. Depois já respondiam sua peculiar saudação. Graças a Deus, que era assim que ele sabia dizer bom dia ou boa tarde. Terminaram mesmo por apelidá-lo Frei Graças a Deus, e por fim até cantavam com ele aquela saudação, em música rudimentar, que ele mesmo inventava. E pelas ruas os moradores e os passantes já sentiam gosto em tratar com um homem tão simples e de reações tão prontas, ora alegres e surpreendentes, ora como um convite à oração que ninguém podia recusar. Cada acontecimento interessante era comentado em toda a cidade, espalhando sua fama. Era para ele, entretanto,
uma mortificação permanente. Ele que fazia tudo para esconder-se, foi a única graça que Deus não lhe concedeu. Se dizia passar despercebido como tantos dos seus companheiros, também tão santos e piedosos. É que Deus, pelo seu Espírito, age nos seus santos, onde quer e como quer, segundo seus projetos de amor. Com a fama de São Félix espalhando pela cidade, logo seus milagres começaram a aparecer, como no caso daquele garoto cego, completamente, depois que teve varíola. A família, abastada, já havia feito o possível com os melhores médicos, mas dizia o pai que a criança não havia fazer outra coisa senão pedir que chamasse Frei Félix, que fizesse o sinal da cruz sobre ele. Levado àquela casa, Frei Félix perguntou ao garoto o que queria dele, e a criança falou: "Sou cego e não vejo nada. Pelo amor de Deus, faz o sinal da cruz sobre os meus olhos." "Filhinho", lhe falou Frei Feliz, "eu sou pior do que todo mundo. E você mesmo, por que não faz? Não tem fé no sinal da cruz?" "Tenho sim", respondeu a criança, "mas eu queria que o Senhor mesmo o fizesse sobre mim." A convite do religioso, todos se ajoelharam e rezaram com ele o Pai Nosso e a Ave Maria. Terminada a oração, Frei Félix com a mão assinalou os olhos da criança, um depois do outro, sem dizer nada, e se retirou imediatamente, sem falar com ninguém. Mal atravessava a rua quando ouviu os gritos do menino: eu vejo, Frei Félix me curou." E todo mundo correu, falando do milagre que ele fez. Frei Félix voltou atrás e falou com seriedade: "Vocês estão brincando comigo. Frei Félix não faz milagre. E curou este menino foi a fé que ele tinha na cruz do nosso Senhor." Para os fins de abril, ele tinha violentos acessos de febre à noite, lá escondendo dos irmãos até que a febre lhe tirou as últimas forças. Este ano ia haver o acontecimento mais importante da ordem franciscana. O capítulo geral seria em Roma e o convento dos franciscanos ficou lotado de irmãos vindo de toda parte. Com a preocupação do acontecimento, nem mesmo seus irmãos se davam conta que Frei Félix vivia suas últimas horas. Apenas ficou Frei Urbano cuidando carinhosamente do doente. Em um momento que Frei Urbano o viu um tanto diferente, como se estivesse em êxtase, pediu-lhe por caridade, para saber o que ele via. Frei Félix falou que via a mãe de seu Salvador rodeada de anjos, mas logo pediu que lhe fechasse a porta. Queria ficar sozinho. Frei Urbano fechou a porta, mas ficou junto com Frei Matias de Salou, que chegava naquele momento. E durante 1 hora ouviu sua voz enfraquecida, falando do mistério da Natividade, como se estivesse meditando, intercalando versículos do Evangelho de São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E se calou. Quando abriram a porta, ele tinha os olhos fechados, como quem dormia. Estava morto. Era 11 horas da noite do dia 18 de maio de 1587. Neste dia ele completava 42 anos de vida religiosa, já com a idade de 74 anos. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo e assim como São Félix, que tudo agradecia, a ponto de ser chamado Frei, graças a Deus, também nós agradecemos por este irmão que tem a nossa estatura humana de pobres, mas cresceu em santidade por toda parte e espalha louvor por Deus. Até a próxima.